quero agradecer, sobretudo, ao público, que é justamente o público que mantém a casa, nosso entusiasmo e nossa razão de ser. Eu vou fazer uma anotação sobre... Nós tivemos, na semana passada, um congresso internacional sobre Flaubert Espanca, 100 anos do livro Sorojuana, Sorosaudade, e com Cláudia Passo, de Oxford, com Maria Lúcia Dalfatti, do Rio de Janeiro, e com o pessoal do Rio de Janeiro, do SESI de São Paulo, da Unesp, da UNB, da Paraíba, da PUC de São Paulo e do Rio Grande do Norte. Então, foi um evento internacional e muito bem coordenado. Até professores também da Universidade de Aveiro, de Vairo. Perdão. Bom, tá bom. É porque, na verdade, é porque a festa é de Lucílio. Eu só vou me sentir à vontade quando o Lucílio estiver falando. Bom, é só para registrar a nossa preocupação, o que nós estamos fazendo. Então, foi um congresso internacional com professores e pesquisadores da Universidade Nova de Lisboa, de Aveiro, e de Oxford, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, enfim. No outro ponto do arco, nós vamos ter também, no 20 de setembro, um concurso de Faz e Conta, que é um concurso de moleques, gentezinha jovem, de escolas, né, da escola, levadas pela apresentadora Bruna Borges. Isso define nossa casa, certo? É esse arco que define nossa academia. Pensar não só um congresso internacional, mas pensar também em acolher aqueles que estão começando, que são, para mim, nossos futuros acadêmicos, aqueles que estão começando a fazer literatura. Eu tenho um carinho todo especial com eles. Bom, no mais, vamos ouvir Lucílio. Eu só quero fazer uma leve apresentação da importância do livro do Lucílio. É importante num contexto de fragilidade do espírito democrático, de declínio da moral política, quando os laços sociais se desfazem e se diluem nas redes, dá tempo ainda, é uma interrogação, né? Dá tempo ainda de reinventar uma ética, uma política para tempos de desnorteio? É o desafio dele. Coragem e clarividência. É um compromisso nosso. Por isso que nossa casa tem por lema Ad Lucem. Nossa direção é da luz, do esclarecer, do tentar ver claro. Nossa época é camusiana, muito mais que sartriana. O peso da imagem no nosso contemporâneo é muito forte e é evidente, muito mais do que o conceitual. É nesse contexto que o Camus se inscreve. Dizem, ele é menos filósofo que Sartre, ele é mais escritor do que Sartre. Então, aqui o cuidado com a linguagem que constrói a imagem é o que irmana Camus a nós. Ele é fundamentalmente um escritor. Certo? Isso ele reivindicava desde 1944, a responsabilidade de quem escreve, a responsabilidade de quem lida com a linguagem. Então, naquela época, o nazismo e o colaboracionismo prostituíram a linguagem. Era um manancial de muita mentira. É exatamente o que nós estamos fazendo. A linguagem está também corrompida. As nossas fakes, né? Pronto, é a linguagem que está corrompida por tanta mentira. A função nossa nessa casa é de depurar, ad lucem, tentar clarificar aquilo que é importante nos nossos valores. Quero dizer uma coisa bem rápida. O filme do Oppenheimer, agora há pouco tempo, passou aí com muito sucesso, mas quem naquele momento se questionava sobre os valores? O que significa uma daquela bomba naquele momento da cultura de uma sociedade que se dizia cristã? Essas palavras para pensar o impensável, naquele momento nenhum intelectual, só Camus. É uma figura ética nesse sentido. Com que valores uma sociedade dita cristã pode pensar Hiroshima? Ou Canudos? Enfim, Camus é aquele que pensa, mas pensa por imagens.
certo? E ele dizia, se você quiser ser filósofo, escreva romances, certo? Porque o perceptual da literatura é muito mais abrangente do que o conceitual filosófico. Enfim, é nesse sentido que ele é mais ético, e é uma ética que congemina com o poético nele. É uma filosofia menos conceitual e mais vivencial, se a gente pode dizer assim, é mais à la Bergson. Na pasta, aliás, quando ele morre, o Camus, quando morre, ele tem na pasta um livro magnífico, que se chama H é Ciência, do Nietzsche, que é o livro mais poético de Nietzsche, mas é um livro tônico, para cima. Eu digo, minha nossa, ele do começo ao final tem esse cuidado com uma linguagem, com uma beleza que ilumine o mundo. Né? Esse é o meu Camus, pelo menos. Seu texto é tônico. Ele tem esse versão literária, como a gente diz, essa vertente literária, que é o que salva a filosofia de língua francesa. Os melhores filósofos franceses escrevem bem. Você pega Montaigne, Pascal, você pega mesmo Descartes, você pega... Bom, até agora, recentemente, Deleuze, eles estão preocupados com pensar bem, mas através de uma linguagem. Né? Se você pegar o contrário, você pega um Kant, Kant é só para filósofos. É árido. Né? Enquanto que um filósofo francês, me perdoe, porque é um pouco de paixão, porque eu sou de formação francesa, mas perdoar, é porque de Bodocó a Paris é só um passo. Então, naquele momento se pensava por ensaios. O livro do Lucilo é nessa vertente de ensaios. Naquele momento era Georges Bataille, era Maurice Blanchot, era Bergson. Bergson tem um prêmio 27, é um prêmio Nobel de literatura. Tem outro rapaz interessantezinho também, chamado Freud, que ganha em 1933 um prêmio de literatura. Portanto, a linguagem é fundamental para tentar pensar com clareza. Certo? Essa casa é a casa da linguagem. Certo? Então, Comte Sponville, um filósofo mais contemporâneo, aconselha essa juventude a ler o Mito de Sísifo, mais do que a Crítica da Razão Pura, por exemplo. Porque marca outra sensibilidade, outra época, outra orientação da inteligência humana de que esse momento precisa. Ele é um pensador mediterrâneo, que significa um pensador que tenta pensar com clareza, com simplicidade, mas com clareza. É diferente de um Søren Kierkegaard, de quem eu gosto muito, mas que é um pensador, não diria mais soturno, mas de outra luz. Né? Então, é uma luz mais sombria também, mais angustiante. Então, é nesse sentido que eu digo, eis um livro oportuno, o livro de Lucilo. Tudo que eu disser é nota de pé de página. Melhor ouvi-lo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É uma expectativa muito interessante quando nós falamos de Camus. Camus é hoje, sem sombra de dúvida, um dos mais modernos autores que nós temos para leitura. É verdade que muito dessa filosofia camusiana já nasceu com os gregos, mas nada há de novo sob o sol. E essa filosofia camusiana está cada dia mais viva entre nós. Agora, muita gente tem o Camus como um escritor francês. Na realidade, Camus era um franco-argelino. O que é que isso significa? Eu resolvi, então, iniciar essas palavras com algumas pinceladas sobre a origem de Camus, para que a gente possa entender, por exemplo, a Guerra da Argélia, da qual ele foi, não é, um ferrenho combatente desta guerra, porque nós sabemos que guerra é um resultado terrível, não é, de morte, de destruição, é acabar com o homem sobre a terra, pelo menos sobre aquela terra que está sendo destruída.
Veja, nós estamos em 2023. Estamos este ano celebrando 110 anos de nascimento do Albert Camus. Albert Camus nasceu em 7 de novembro de 1913, às 2h da manhã. O nascimento dele foi registrado na prefeitura de Mondovì, no dia seguinte, às 10h da manhã, pelo pai Lucien Auguste Camus, que disse ter 28 anos de idade e cavista de profissão. A maioria desses imigrantes franceses, não é, vinham para a Argélia e pegavam empregos menores. Não é? Ele era cavista, esses que trabalham na cave, ali na produção do vinho. E é interessante que a gente vê que o Lucien Auguste Camus é um nome francês, então o pai de Camus era francês. E vamos mais adiante. Sua mulher, a mulher do pai, de 31 anos, foi declarada doméstica. O lugar de nascimento foi dado como a Fazenda Saint-Paul, que ficava a 8 quilômetros de Mondovì, na região de Bonne, que hoje se chama Annaba, e era o principal porto da Argélia francesa, perto com a Tunísia. Mas, retrocedendo um pouco no tempo, vejamos um pouco as origens desse escritor franco-argelino. Qualquer biógrafo verá que o nome Camus é bastante comum em algumas regiões da França. Porém, a linha familiar por parte do pai, que deu origem ao escritor, é originária de Bordeaux, no sudoeste da França. É interessante que nós conhecemos o vinho Bordeaux, e na região tem um vinho cujo rótulo, cujo nome chama-se Camus. É o vinho Camus. Eu até pouco tempo tinha uma, mas as traças comeram o rótulo e eu perdi vinho e traça e rótulo e tudo. Mas é o tempo mesmo que é cruel de todo aspecto. Bom, porém, a linha familiar por parte do pai, que deu origem ao escritor, é originário de Bordeaux, que nós conhecemos ali no sudoeste da França. Aliás, uma dessas regiões mais atrasadas da França. Pelo lado materno, suas origens são espanholas. Daí a gente vai ver mais adiante a manifestação de Camus em favor dos republicanos espanhóis e persas e etc. e tal. E vamos encontrar quem? Os Santés, os Cardonnat e outros que servirão mais tarde para nomear alguns dos personagens do escritor Albert Camus. Então, esses nomes da família voltam a aparecer em seus trabalhos, em suas obras. Os pais e avós de Albert Camus eram analfabetos, e isto pode ser comprovado através de documentos como a certidão de casamento de Lucien e Catherine, não é? Seu pai e sua mãe, que nunca foram assinados. É impressionante, não é? Como vivendo numa época terrível, completamente analfabetos de família, de origem, e tornou-se quem se tornou. E nós vamos ver por quê. Vale ressaltar que a mãe de Camus jamais aprendeu a escrever. Durante toda a vida, nunca aprendeu a escrever. Segundo documentos militares, o pai havia aprendido os rudimentos de leitura e de escrita no orfanato. Daí você vê que origens miseráveis, nós vamos ver algo mais adiante. Nos fins do século passado, os franceses descobriram que as vinhas se davam muito bem na África do Norte, principalmente. Havia uma mão de obra mais barata e o clima favorecia a um vinho bem mais forte. Isso foi no início do século XIX, 1800 e pouco, e os franceses começaram a invadir o norte da África. Alguns franceses, negociantes de vinho,
começaram a se instalar com plantações e ou apenas comprando barato dos colonizados e revendendo caro na França. É nesse clima de negócios com vinhos que o pai de Camus, Lucien Auguste Camus, é enviado pela firma Ricome Filhos para trabalhar como representante junto aos fabricantes de vinho e também para supervisionar o carregamento dos navios. Foi neste ambiente agrícola que Lucien e Catherine Camus se encontraram. Casaram-se em 1909. Nasceu Lucien, o primeiro filho. Em 1910, não é? Esse primeiro filho, o Albert foi o segundo, nasceu em 1913. Quer dizer, casou-se em 9, nasceu o primeiro em 10, o terceiro em 13. E daí? 1914, o pai de Camus é convocado pela Primeira Guerra Mundial, pelo exército francês, que foi uma dessas guerras atrozes em que cidades interioranas inteiras, a única coisa que se via nas ruas eram as viúvas de preto, porque os maridos morriam todos na guerra, foi uma guerra bastante cruel. E em 1914, seu pai é morto na Batalha do Marne. É engraçado que, com 1 ano de nascido, ele perde o pai dentro daquele clima de miséria, e o exército, muito gentilmente, mandou a viúva a bala, dizemos, tiramos do crânio do seu marido, guarde de lembrança. Por aí, você imagina a cena como deve se passar. Diante dessa situação, Catherine Camus, doméstica e mãe de Camus, qual era a solução? Voltou a morar na casa de sua mãe e se submeteu à autoridade e à dominação de uma mulher mais ativa e autoritária. Foi então em Alger que cresceu Albert Camus. Quem leu ou quem quiser saber algo mais, leia L'Envers et l'Endroit, quer dizer, o direito e o avesso, que a gente vai ver uma personagem idosa, abandonada no quarto, e que o sujeito diz, mas rapaz, por que não vai conversar com ela? Não, ela adora ficar isolada e sozinha. Quer dizer, imagine, o velho trancado, abandonado por todos, mas é porque ele gosta de estar lá isolado e só. Nesse clima, se o professor do primário, Louis Germain, acompanhou o jovem Camus à rua de Lyon, que era o endereço da avó de Camus, para falar à família sobre o fato que era necessário deixá-lo frequentar a escola o maior tempo possível. A avó Santés reagiu e se opôs, porque todo mundo na família devia trabalhar, inclusive o pequeno Albert. Foi neste dia que a mãe de Albert decidiu, e Louis Germain pôde preparar seu aluno para o exame de entrada ao liceu. Aí eu cito aqui, Albert Camus jamais esqueceu o que devia a Germain. Quando ele publicou seu discurso de aceitação tradicional do Prêmio Nobel, ele dedicou o opúsculo ao seu professor do primário, não simplesmente a Louis Germain, mas ao senhor Louis Germain, porque foi aquele que realmente conseguiu lhe dar a primeira mão. E sob a influência de Louis Germain e de um tio de Camus chamado Gustave Alcool, que gostava também de leituras, o jovem Camus descobriu suas primeiras leituras, Júlio Verne, Alexandre Dumas e mesmo André Gide. Camus diz, eu tinha 15 anos quando encontrei Gide pela primeira vez. No ano seguinte eu encontrei Jean Grenier. Ele também me estendeu, entre outras coisas, um livro. Foi um romance de André de Richaud, que se chamava A Dor. É um livro belíssimo, em que mostra os sofrimentos da pobreza, não é? Das famílias pobres.
Eu não conheço André de Richaud, mas eu nunca esqueci seu belo livro, que foi o primeiro a me falar do que eu conhecia. Uma mãe, a pobreza, belos entardeceres do sol, do céu. Camus foi um amante profundo da natureza. Está aí a leitura de Núpcias, não é? E de outras obras desse porte. A dor me fez entrever o mundo da criação, onde Gide me devia fazer penetrar. Mas, algum tempo após, foi lendo As Ilhas de seu mestre Jean Grenier, que seu desejo de escrever aumentou. Na época em que descobri As Ilhas, eu queria escrever, eu creio, mas só decidi verdadeiramente fazê-lo após esta leitura, não é? Das Ilhas de Jean Grenier. Jean Grenier, como todos sabem, não é? Nós diremos mais adiante de quem se trata. Albert Camus sempre foi um escritor muito polêmico. Daí o interesse que suscita naqueles que procuram desvendar o mistério da existência. Engraçado que na França, na Europa, ele sempre foi rejeitado pela direita, rejeitado pela esquerda, e chegou mesmo a ser proibido durante anos pelos colégios católicos franceses. Camus continua hoje como um dos autores mais lidos e editados do seu país. Não é também gratuitamente que hoje estudiosos, universitários ou não, de todo o mundo, ainda dedicam estudos e teses sobre a obra e o homem. E não é gratuito que eu conheço aqui diversos camusianos que estão aqui. Quem é Albert Camus? É um dos representantes de uma geração de escritores oriundos de um dos períodos mais turbulentos da história da civilização, que é a fase entre as duas guerras mundiais. Muitos aqui viveram este período, ou pelo menos se inteiraram por ter sido um período muito próximo, não é? Mas foi uma das fases mais terríveis entre a Primeira e a Segunda Guerra, porque encerrou a Primeira, mas já se estava preparando a Segunda Guerra. Para Camus, a preocupação principal foi a de reencontrar o homem na sua dimensão primitiva. O homem em si. Sua obra traduz o seu humanismo existencial, que nada tem a ver, como ele próprio afirmou, com a filosofia existencialista. Aliás, Camus é muito confundido com os existencialistas e sempre se atribuiu esta errônea imputação à sua proximidade com Jean-Paul Sartre. Até o rompimento em 1951, os dois eram, como dizemos na nossa linguagem vulgar, corda e caneca. Não é? Durante a guerra, os dois não se desgrudavam. Inclusive, tem cenas engraçadas, não é, de que, no toque de recolher, iam todos para o apartamento de Sartre, esperando o dia amanhecer, tomavam o vinho, daqui a pouco Camus tirava uma vassoura de trás da porta, saía dançando pela cozinha, e Sartre pinotando no outro. Simone de Beauvoir contra tudo isso em Force des Choses e La Force de Lages, não é? De Lages e La Force des Choses. Ora, o desconhecimento de sua obra, na essência, como se apresenta, também é causadora desse falso rótulo. Quem lê o Sartre, quem lê Camus, consegue distinguir exatamente as diferenças. São filosofias completamente diferentes. Isso seria assunto de uma palestra mais longa e diferente. Quanto ao humanismo camusiano, também não tem nada com espiritualismo, nem com o materialismo, mas sim com o intuito de desvendar mistérios da trajetória da existência do homem. No prefácio do livro que eu acabei de citar, O Direito e o Avesso, que foi o primeiro livro publicado por Camus em 1937, aliás, num pequeno editor de Alger, as edições Charlot, e foi dedicado ao seu professor Jean Grenier, a quem eu me referi, autor das Ilhas, que era seu professor de filosofia,
foi quem iniciou Camus nas reflexões filosóficas, que, segundo o próprio Camus, é a fonte constante de toda a sua obra, quer dizer, o direito e o avesso, não é? É que é a fonte, tudo está lá. Quem lê o direito e o avesso vai reencontrá-lo multiplicado em todas as demais obras. E lá ele afirma: fui colocado entre a miséria e o sol. Vivia na miséria, mas tinha o mundo deslumbrante, tinha aquele mar Mediterrâneo, tinha o sol, tinha as flores. Quer dizer, nem tudo está perdido no mundo, não é? O sujeito está na miséria, mas tem a beleza do mundo. A miséria me impediu de acreditar que tudo está bem sob o sol e na história. O sol me ensinou que a história não é tudo. Mudar a vida, sim, mas não o mundo que eu fazia minha divindade. Em O Direito e o Avesso, composto de 5 ensaios, os temas essenciais da obra camusiana estão lá: a solidão do homem, a necessidade do amor, o medo da morte, a afeição ao Mediterrâneo e, é claro, este mundo absurdo que foi cena de sua experiência trágica. Vejam como essas coisas são atuais. Quanta solidão, não é? Nosso mundo, quanta solidão, medo da morte, afeição ao Mediterrâneo, quer dizer, afeição a esse mundo que hoje está cheio de plástico, acabando com tudo. Eu, por exemplo, eu mergulhei a maioria desse litoral aqui pernambucano. Eu me lembro que eu mergulhava em determinada profundidade, as pedras eram cobertas de um sargaço verde, que antigamente, quando a maré baixava, ela aparecia até na beira, nos recifes. Hoje, quando você desce, basta descer 10 metros, você tem uma pedra da cor dessa bolsa de Lorival, sem uma folha, tudo destruído pela poluição do rio, das coisas, e etc, etc, etc. Então, você veja, não é? A beleza da natureza, claro, mas para isso é outro assunto, ela teria de ser mantida e conservada. Nesses ensaios, o despertar do homem diante do absurdo foi apenas embrionário. Toda a temática vai ser mais tarde desenvolvida no mito de Sísifo, que é onde ele vai discorrer, teoricamente, sobre aquelas imagens que ele criou em Calígula, no estrangeiro, na peste, etc., em formas diversas de absurdo. Vamos pular para uma outra faceta. Ainda jovem, Camus aderiu ao teatro. Isto porque, em um palco de teatro, é um dos lugares onde ele se sentia feliz. Essa foi uma das respostas. Por que você faz do teatro? Porque eu me sinto feliz. O teatro se tornou, então, uma atividade essencial, pois, para ele, o trabalho em equipe preenchia seu espírito solidário. Camus gostava da equipe, do conjunto, de pessoas, de grupos. Tanto é que jogou futebol muito tempo e fez teatro, quer dizer, onde havia grupos, ele estava, né, sempre à frente. Além do romance, do ensaio poético ou filosófico e do jornalismo, o teatro foi para Camus uma atividade que lhe proporcionava uma vida comunitária. Toda a sua vida foi preenchida por um espírito de equipe, sempre pensou no outro ou nos outros. Desde sua infância, como jogador de futebol, passando pela vida de trabalho em equipe, também no jornalismo. No jornalismo ninguém trabalha só, é equipe. E no teatro. Falando em jornalismo, também foi muito marcante na vida de Camus. Vocês veem que eu estou dando pinceladas rápidas para situar um pouco Camus, e já já a gente entra no assunto que interessa. O jornalismo também foi muito marcante na vida de Camus. Em 1939, fora criado em Alger um jornal que deveria, como o Oran Republicano, um jornal anterior, aplicar a ideologia da Frente Popular. A Frente Popular é um pseudogrupo de esquerda em que entra gatos e sapatos,
não é, para combater qualquer coisa. No caso da Argélia, era a questão da independência. Então, uma coisa dessa nunca vai dar certo, não é? Como não deu na Espanha, de 1934, e outras coisas mais. Nesta época, a Argélia fervia em contradições. Como toda colônia que se preza, havia um clima de luta constante contra o invasor. Quem era o invasor? Era o Império Francês, que explorava ao máximo, não é, o local, o indígena argelino. A Argélia nunca foi uma terra homogênea do ponto de vista cultural. Poderia-se dizer que havia uma Argélia europeia, lógico, daqueles franceses e aqueles formados na França. Havia uma outra muçulmana com elementos da cultura, quer dizer, uma elite muçulmana, e havia uma terceira árabe que era quase totalmente inculta. Isso era 80% da população, era de gente analfabeta e miserável. Vamos ver alguns detalhes dessa situação. Na série de artigos intitulada Miséria na Cabilha, todos esses artigos estão publicados, são belíssimos artigos sobre essa crise da Argélia, Camus foi sensibilizado pelo clima de miséria humana desse povo que vivia de ervas e raízes. Era plantando coisas para comer aquilo, ali, vivia miseravelmente. E por crianças que disputavam com cães o conteúdo de depósitos de lixo. Aliás, nós não estamos nem muito longe disso. Miséria na Cabilha foi uma denúncia do clima material criado pela política administrativa da colônia. A condenação de um sistema político, social e econômico que instalou uma miséria desumana na própria França. Por que na própria França? Porque a Argélia era uma extensão da França. A Argélia era uma colônia, era uma extensão. Então, essa política que veio de Paris transformou um pedaço da França numa miséria absoluta. Camus denunciava a situação de pobreza da Cabilha, era consequência, primeiro, dos baixos salários. Havia, então, casas sem higiene, sem água e sem esgoto. O que havia era um médico para 60 mil habitantes. Os aborrecimentos começaram. Então, o jornal de Alger, que ele estava participando, teve que ser fechado. A gente já tem uma ideia por quem. Houve, a partir daí, a criação de um jornal em Paris, por um amigo de Camus, chamado Soir Républicain. Mas Camus não era jornalista propriamente dito, ele apenas se ocupava da organização, da paginação do jornal. Na França ocupada, dentre os grupos de resistentes organizados, se encontrava o movimento clandestino Combat. Quer dizer, com a invasão nazista, havia um movimento de resistência chamado Combate, que tinha como tarefas principais o combate ao inimigo nazista através da sabotagem de suas instalações. Como forma da expressão combatente, foi criado um jornal também clandestino, e que tomou o nome do movimento Combate. O jornal Combate não visava apenas o inimigo nazista, mas objetivava também criar consciências para construir uma França do futuro, visto que os horizontes não eram nada promissores. Camus não procurava ser o dono de verdades absolutas, mas, combatendo o medo e a mentira, se sensibilizava com o sofrimento humano em um clima de perseguição e de guerra. Todos nós conhecemos como foi aquele clima da França ocupada. De sua atividade em Combat, Camus republicou o essencial em uma obra que se chama Atuais. O prefácio do primeiro volume trouxe do próprio Camus a explicação sobre a natureza dos textos. Ele resume a experiência de um escritor envolvido durante 4 anos na vida pública do seu país. Depois ele publica Atuais 2, que são crônicas que envolvem os anos de 48 a 53, onde tem
artigos, entrevistas, prefácios, polêmicas, não é? E que, na realidade, esboçavam acontecimentos que tinham se iniciado de 1944 para frente. E Camus, sempre em busca de uma moral, continuou sua ação engajada à procura da justiça e da medida. Chegou a um ponto, o Combat, antes de passar a ser um jornal clandestino, que havia um censor dentro da redação do jornal. Esse censor era um capitão da cavalaria alemã, que tudo que saía no jornal ele tinha de ler. Houve um dia que o jornal foi publicado e na primeira página tinha apenas o seguinte: combate. O jornal que tem sempre algo a ler. E todo o resto da página saiu em branco. Camus tinha criado alguns preceitos, alguns pensamentos que ele colocava no subtítulo do jornal. Por exemplo, precisamos suprimir os escomberoides. Aí o censor, eu quero ver um dicionário. Não temos. O que é isso? Era algum problema de biologia, de coisa. Aí ele disse, não temos. Então, está censurado, não saía. No outro dia, Camus bota, quando um homem está sob seu cavalo, o cavalo é sempre o mais inteligente. Aí, a partir daí, começaram a fechar o jornal. Não é? O censor era um capitão de cavalaria. Após a libertação, houve uma grande onda de depuração, de saber quem é inocente, quem é culpado, quem colaborou com o inimigo. Era preciso castigar os traidores da pátria, pois para Camus era uma necessidade, porém não era um problema de quantidade. Precisamos pegar todo mundo. Não, é uma questão de qualidade. Precisamos ser justos, não é? Castigar de acordo com a medida, com a colaboração, se aquela colaboração trouxe a morte ou não de alguém, e por aí vai. Porém, surgiu um adversário fortíssimo, François Mauriac, que pregava a caridade e clemência. Não, não vamos castigar ninguém, acabou a guerra, vamos perdoar. Mas como Camus poderia perdoar aqueles que mataram os seus colegas de redação, os seus amigos de luta, não é? Os seus companheiros escritores? Esse era um grande drama. Agora, não poderia esquecer que, sob o título de Moral e Política, Camus criticou em 8 de agosto de 1945, isso aqui é bastante interessante, a destruição que você falou de Hiroshima pela força destrutiva nuclear. A gente sabe, a gente já viu até em cinema, em televisão, o que causou a destruição, a miséria das pessoas, em cidades e coisa e tal. Enquanto a imprensa tradicional elevava e louvava os avanços tecnológicos da guerra, olhe, chegaram à bomba nuclear, Camus viu que a civilização mecânica acaba de chegar ao seu último grau de selvageria. Quer dizer, era realmente uma preocupação com o ser humano. Era um Camus saindo do seu humanismo pessoal e se interessando pelo humanismo coletivo. Esse era o Camus da época do nazismo. E sua preocupação coletiva tomou forma alegórica em seu romance A Peste, onde a solidariedade de Camus seria preponderante no combate ao flagelo que atingiu Oran. Poucos livros são hoje em todo o mundo tão lidos quanto O Estrangeiro, A Peste e Calígula. Os estudos não apenas dessas obras, mas também das demais do mesmo autor que se sucedem nas universidades e em todos os meios universitários, demonstram a atualidade de ideias que as mesmas trazem ao debate sobre o respeito à condição humana. Camus foi um escritor preocupado com a felicidade do homem, e o mundo, tal como se apresenta, torna difícil essa busca.
a única certeza da vida é a morte. Aí, eu não quero ser cruel, mas vejam vocês como é a vida. Eu creio, talvez eu esteja vendo aqui alguns mais novos, mas dentro de 50 ou 70 anos não haverá mais nenhum de nós vivos. Alguém estará ocupando nossas cadeiras. Alguém estará ocupando nossas cadeiras. Nossa casa será ocupada por outros. Quem é hoje que ainda tem em casa o retrato do seu bisavô, da sua bisavó? Quem se lembra? Às vezes não sabe nem o nome. Às vezes não sabe nem do avô, quanto mais do bisavô. Ora, além de ocupados, apenas aqueles que deixaram a sua marca é que serão lembrados. Na literatura, você veja, a literatura tem altos e baixos. De repente, fulano, aí todo mundo fala, daqui a pouco o cara ali passa 50 anos e ninguém fala mais dele. Não é? Literatura tem muito essa coisa, esse sobe e desce. Nessa coisa, até o retrato vai desbotar e depois descartado para dar lugar aos mais recentes. Tira isso aqui que eu não sei quem é. Eu não sei quem é, tira daqui, bota o pirrainha aí, que nasceu agora. A razão humana sempre se questionou em relação ao homem com o porquê, o como, o de onde vem, o para onde vai e outras formas interrogativas mais. De onde nós viemos, como viemos, e amanhã? A gente vai para onde? Até agora, talvez alguns aqui acreditem que já teve algum contato de terceiro grau, mas eu ainda não tive nenhuma certeza de quem já partiu. Então, é uma situação realmente muito delicada. O mundo não tem resposta, o mundo é silencioso sobre estes assuntos. O homem se sente abandonado e, face ao desespero, procura refúgio em diversos meios que possam acalmar a sua inquietação. É neste desencontro entre a busca de resposta e o silêncio do mundo que nasce a noção do absurdo. Este apelo humano é nós queremos ter o como, para quê? E não encontramos. Tem suposições, eu acho que não é resposta. Quer dizer, por mais que se vá ao fundo da filosofia, não há respostas concretas, objetivas, para responder a essas questões bastante indigestas. Meursault, em O Estrangeiro, nos mostrou que, mesmo nas piores situações, a vida permaneceu sempre suportável, e sua revolta contra a morte era a escolha de sua liberdade. Quem leu O Estrangeiro vê que Camus era um simplório, para ele tudo estava bom, indiferente, etc. No dia que disseram foi condenado à morte, ele se revoltou, disse, espera aí, eu sou um miserável, um pobre, mas eu vivo feliz, eu tenho o mundo, eu deslumbro da natureza. Não é? E, no entanto, essa revolta contra a morte era a escolha da liberdade dele quando ele não se achava. Ele foi acusado de um crime que ele não teve consciência. Sísifo desprezava os deuses e odiava a morte, e era apaixonado pela vida. Ele era o herói absurdo por excelência, visto que ele estava consciente de seu suplício, condenado a rolar, o seu rochedo, quando o rochedo se aproximava do cume, voltava e ele reiniciava eternamente o seu suplício. Ora, Sísifo tinha consciência da inutilidade do seu trabalho. Foi exatamente a tragédia do homem absurdo. Lutar, 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 e no fim não tem uma resposta plausível para responder essas indagações tão próximas de nós. O homem absurdo é um ser lúcido, ele precisa estar consciente. Ele vive sem apelo e é responsável diante dele mesmo. Com sua consciência, ele desperta e descobre que a felicidade humana está nos limites mesmo do mundo.
Quer ser feliz? Aproveite a vida enquanto está aqui, enquanto você vê o mundo. O homem absurdo era, sem dúvida, o fim de todas as coisas. A noção de morte é a única certeza humana. Ela é precisa e matemática, não falha. Então, diante dessa consciência, o homem absurdo procura viver todos os instantes. Meursault vivia com seus hábitos, e a indiferença lhe acompanhava diante das mais diversas situações de seu destino, até o dia em que sua consciência absurda despertou ao ser condenado à morte, como eu falei agora. Seria Meursault, então, inocente e ocupado diante do seu trágico fim? Em O Estrangeiro, a manifestação do absurdo se apresenta de maneira individual. É o caso particular do personagem. Já lendo A Peste, nós percebemos que o absurdo se mostra de forma coletiva. Em ambas as obras, o absurdo se mostra sem lógica e ferindo o bom senso do homem. Quando eu leio o Falo da Peste, eu me lembro o nosso fleau, como é que se diz, a nossa pandemia de Covid, não é? Que as pessoas tiveram de se isolar, o medo da morte, não sabia do dia da manhã, outros perderam muitas pessoas, muitos familiares, amigos, etc. e tal. Então, é uma situação realmente absurda, é um absurdo coletivo. Como? Para quê? De onde veio isso? Por quê? Por mais técnica que você queira explicar, se foi alguém que fabricou ou não, mas por que se fabricou? Como para chegar a esse ponto? Quer dizer, não temos respostas lúcidas, lógicas, que satisfaçam o nosso espírito. Em A Peste estão personagens marcantes que se dedicaram para salvar vidas marcadas para morrer pela epidemia que os atingiu. Nós temos personagens como Grant, Tarrou, Cotard e outros que lutavam pela vida e demonstravam que nas horas difíceis é a solidariedade o mais importante. Se não fosse a solidariedade de médicos e enfermeiras, não é, que nós tivemos nesse período, que situação dificílima, não é? Mais ainda nós não iríamos ter. O padre, o personagem do padre Paneloux, atribuía o mal da epidemia aos pecados do mundo. Nessas horas, muitos recorrem às crenças e superstições para suavizar o medo da morte. Mas Sísifo está vivo e é preciso lutar com todas as forças e sacrifícios para vencer o mal. O homem absurdo nasce de sua relação com o mundo. É o constante confronto entre o apelo mundo e o silêncio irracional, interminável do mundo. Quando falamos de personagem absurdo, não podemos omitir Calígula, que vivia obcecado pela noção de verdade. Só que Calígula queria uma verdade absoluta, o que seria impossível diante de um mundo tão absurdo. Daí ele ser levado ao extremo de sua loucura, não é? Ou seja, a uma revolta desumana e avassaladora. Para Calígula, um mundo onde não tem sentido, tudo é permitido. Para Calígula, o mundo não lhe era suficiente. Ele desejava a lua, não é? Ele dizia à sua irmã, eu quero a lua, ou a imortalidade, entre outros absurdos. Afinal, ele era o imperador e podia tudo. Calígula tornou-se injusta em sua revolta face à injustiça da morte. Calígula é, sem dúvida, o símbolo do terror e da ditadura, mas ainda hoje encontramos quem busca o poder através do terror e do mal. Nós não podemos esquecer que o conflito entre a França e a Argélia durante a luta da independência da colônia foi, sem dúvida, a mais violenta de toda a história da França. Se alguém não viu, eu aconselho um filme chamado, que os franceses detestam, Batalha de Argel. Não é? Batalha de Argel é um filme ainda preto e branco, mas que lhe dá uma noção real
da miséria, da destruição de ambas as partes, de argelinos e franceses, foi talvez a batalha mais cruel e sangrenta que a França já enfrentou, foi a Guerra da Argélia. Quando Camus procura uma solução de equilíbrio para a Argélia, afirmando que a negociação e o diálogo... Deixa eu terminar a orquestra ali, pronto. Quando Camus procura uma solução de equilíbrio para a Argélia, afirmando que a negociação e o diálogo seriam as melhores formas de resolver a situação do país, entendemos que por este caminho se poderia mais adiante encontrar uma solução sem grandes perdedores, pois, afinal de contas, após a guerra, argelinos e franceses deveriam viver sobre o solo da Argélia e uma forma de convivência pacífica já deveria ser encontrada para evitar conflitos futuros, tais como vemos ainda hoje no Oriente Médio. A Frente da Libertação Nacional não foi uma solução para a Argélia. Embora tenha, em 1954, surgido com ela a revolta contra o domínio francês, a Frente de Libertação Nacional foi liderada por homens simples, mas que tinham formação militar, pois a maioria deles foi treinada pelo próprio exército da França. A FLN, como governo, ficou constituída de chefes militares históricos, de tecnocratas formados na sua maioria pela própria França, além de comerciantes, de proprietários rurais e de uma parte da população da classe social melhor educada e mais favorecida materialmente, tornando-se então uma frente populista com ideias nacionalistas. Segundo os princípios antidemocráticos do Partido Único, tinham uma retórica socialista, um discurso anti-imperialista e uma luta anticolonialista. Porém, na prática, nada mais era que a usurpação do poder exercido de forma centralizadora, contrária aos direitos do homem e se apoderando das riquezas do país. A Guerra da Argélia destrói todo o país. O terrorismo arrasa com todos os cidadãos sem o menor escrúpulos. Todos nós conhecemos a peça Os Justos, que trazem a reflexão sobre essa forma destruidora e brutal. Não se pode matar inocentes. A lei da violência pode ser uma forma de atuação, mas jamais uma política de combate. Não se pode confundir objetivos de guerra com objetivos civis. O que está havendo agora na Ucrânia é exatamente isso. Estão bombardeando, não é, apartamentos de civis, de famílias inteiras, etc., etc. São inaceitáveis posições políticas como a de Sartre, que abertamente pelos jornais declarava ser favorável ao terrorismo desencadeado pelo bando alemão Baader-Meinhof. Nós nos lembramos, nos anos 70, que esse era um dos bandos terroristas mais perigosos do mundo. E Sartre achava que o terrorismo, botar uma bomba num café onde nós estamos, isso era uma forma de lutar, não é, contra aquele imperialismo. Pois ações desse tipo somente destroem a ação coletiva e comprometem os ideais de mudança. O que se passou recentemente em Bagdá, o que se passa na Ucrânia, são inadmissíveis. Não se pode ser maquiavélico ao ponto de ceifar vidas de civis que procuram reconstruir o país. Com os justos, Camus, com muita lucidez, analisa fatos contemporâneos e nos leva a determinadas reflexões. Será que o fim justifica os meios? Os justos, para quem não sabe, é uma peça que trata da Revolução Russa de 1917, em que um grupo de revolucionários pretende assassinar o grão-duque e ficam na espreita da saída dele do palácio. E um dia ele sai e eles, com a bomba na mão, vamos lançar. Então tem um personagem que é muito querido de Camus, o Kaliaev, que diz, espere, os fins não justificam os meios. Tem duas criancinhas ao lado do grão-duque. Não podemos lançar a bomba num momento deste. Daí, como tornar viável este princípio? Vamos aprofundar a discussão com a peça na qual vamos encontrar um Camus que procura o equilíbrio.
nada de radicalismo. Em Os Justos, o abominável terrorismo está a serviço de ideologias. E como diferenciar, então, justiça e assassinato? Com a leitura da obra de Camus, sentimos que, diante das fronteiras de um mundo absurdo, o homem precisa lutar pelo ideal de justiça. Ele não pode se calar diante do mal. Na Argélia nascem as primeiras reflexões camusianas. Depois, transferindo-as para a França, nos deparamos em suas obras com a eterna procura da felicidade, da conquista da liberdade e do respeito à condição humana. O ideal encontrado nas obras de Albert Camus rompe as fronteiras e torna-se, independente do lugar, proposta de abertura de diálogo entre os homens, no sentido de que estes têm direitos e deveres, enquanto seres e políticos e cidadãos universais. O admirável na obra de Camus é que a clareza do tom e sua precisão não diminui a ambiguidade do conjunto. Não há livro que não se possa desvendá-lo em vários níveis, claros e misteriosos, leves e profundos. Eles satisfazem nosso desejo de compreensão do real e do mítico, dando-nos o desejo de sempre interrogar. O lirismo de Noce, a nudez enigmática de O Estrangeiro, a verve de Calígula, a ironia de A Queda, a objetividade de Atuais e de Fragmentos de um Combate, nos dão exemplos de estilo e de certezas diante do homem e do mundo e da história. Camus continua despertando a curiosidade do público leitor, seja como escritor, autor de uma vasta obra, seja como homem de origem pobre que admirava e praticava o futebol, pois este lhe dava o verdadeiro sentimento de trabalho em equipe. Um por todos e todos por um. Também o teatro, que cultivou desde cedo, lhe dava esse mesmo sentimento. Foi ganhador do Prêmio Nobel com uma obra ainda inconclusa e teve a vida ceifada de forma absurda aos 47 anos de idade. A morte de Camus é realmente aquilo que nós dizemos, que coisa absurda. Camus adquiriu de um médico. Todo francês que vive em Paris, a loucura dele é o sol. Precisa o sol é tudo. Julho e agosto você não vê uma pessoa em Paris. Está tudo procurando onde tem um rio, onde tem uma beira de mar, onde tem um sol. E Camus comprou de um médico uma casa em Lourmarin. E trabalhava na Gallimard, com Michel Gallimard, o dono. E o que é que acontece? Camus ia para Lourmarin e Michel tinha um carrinho esportivo parecido com a Carmanguia, 2 portas, carro possante para a época, e foi embora para a região de Nice, que é mais no sul, mais perto do mar. A cidade que Camus morava tem 1.000 habitantes apenas, é um lugarejo. Eu visitei o túmulo dele é impressionante, é uma pedra desse tamanho, negra, apenas escrito Albert Camus, 1913-1960, e cercada de plantação de alecrim. E é uma casa belíssima, dessas de aldeia. E então, um domingo à noite, Camus está em casa, quando Michel Gallimard chega no seu carro e diz: Camus, eu estou indo para Paris, vamos comigo. Ele disse: meu amigo, eu vou daqui à noite, estou com o bilhete do trem aqui, para as 8 horas da noite, e eu vou no trem das 8. Não, a gente vai conversando, aí Gallimard convenceu, ele entrou do carro. Faltando pouquíssimos quilômetros, na rua de Vibrevent, pertinho de Paris, antes de chegar, a Vega, estava chovendo muito, derrapou e bateu numa árvore, exatamente na porta de Camus aqui. E foi aqui que ele caiu com o manuscrito do Primeiro Homem na mão, etc. e tal. Não é? Quer dizer, uma morte absurda. O sujeito com a passagem do trem no bolso, e o amigo, vamos conversando, e o sujeito morre chegando em casa. Então, é uma concretização do absurdo. Como? Para quê? Por quê? Eu só peço desculpa porque eu fiz um mini resumo. Temos muita coisa para falar sobre Camus. Eu poderia falar com vocês mais sobre a Argélia, sobre a Espanha, não é? Que Camus foi um grande defensor dos republicanos, não é? Sobre a querela Sartre-Camus, sobre a questão do Prêmio Nobel, mas isso fica assunto para outra hora, que eu não vou obrigá-los a me suportar. Muito obrigado.
Saraiva, nós já estamos perto da conclusão, mas queríamos ter a sua companhia pelo menos por alguns minutos aqui. Por favor, tome assento à mesa. Ô, Lucilo, eu posso falar um pouquinho? Oi. Vejam só, agradecer, Lucília, essa aula. Foi uma aula que se quem não conhecia Camus, não pode dizer, não conhece nada. Mas veja só, no meio desse pessimismo, desse absurdo, da morte que nos cerca, em Camus existe, de qualquer modo, a alegria de viver, Lucílio. Não é? Núpcias. Núpcias é o casamento com a terra, em que ele celebra exatamente o sol, o mar, né? o corpo junto com o salgado da água do mar, né? O perfume Quer dizer, existe, felizmente, o avesso, né? L'envers et l'endroit, da situação, nossa situação, porque, e no fim, inclusive, quando Camus fala de Sísifo, ele diz, olha, Sísifo é um absurdo, não é? Porque o trabalho dele é empurrar aquela e o rochedo cai e ele tem que recomeçar. Mas aí, exatamente, Camus diz, il faut imaginer Sísifo heureux. É preciso imaginar que Sísifo, nessa marcha, foi feliz, mesmo que se depois a coisa degringola, não é? A coisa, né? Mas aí, Lucilo, eu acho que a gente tem que agradecer muito a você, o que você falou agora, dessa coisa das núpcias com a terra. Apesar da morte, apesar do absurdo, apesar da miséria que está no mundo, há momentos de felicidade, que é o momento que Sísifo empurra a pedra, não é? Existe o mar, existe o sol, existe o amor, você devia ter falado mais nisso. Claro. Não é? Não, mas não estou coisa, não. O amor, que é uma ocasião de se salvar, de qualquer modo, não é? Desse absurdo. E aí você encontra no Étranger mesmo, não é? Aquela cena de amor, de aproveitar da vida enquanto se está vivo. Mas isso aí tudo é só, Lucílio, para agradecer a você essa lição. Eu não podia deixar de falar. Primeiro, eu amo o que o Lucilo fala, entende? E eu gosto e leio tudo que ele... E de muito tempo, né, Lucilo? Nossa amizade. E então, veja bem, eu acompanhei. A minha leitura de Camus não é muito grande, na verdade, eu não tenho um conhecimento assim tão grande, mas o que ele nos deu hoje deu uma ideia, exatamente. Você tentou nos levar às profundezas do absurdo de Camus, mas eu queria dar o reverso. Eu gostaria de dizer que o absurdo não é a morte. A morte é algo normal. O absurdo é quando a morte chega como chegou para Camus. Entende? Com o bilhete, entende? No bolso. E isso sim, essa morte é absurda. É absurda a morte, entende? De alguém que ainda não viveu. E essa morte é absurda. Eu não consigo achar a morte em si, entende? Quando você, em toda a caminhada, é absurda. Outra coisa, seguindo o absurdo, não é a vida que é absurda. Quem é absurdo é o homem. A vida não faz guerra, entende? É o homem que faz. A vida, que a gente poderia, a natureza, a vida com si, ela não faz mal nenhum, entende? Quem faz o mal é o homem, entende? E outra coisa, lembrando Sísifo de subir a pedra, entendeu? Todo dia e ela cair, é isto que nós fazemos todos os dias. Aquela pessoa que toma 2 anos para chegar no trabalho, todos os dias ela faz a mesma coisa. Entende? Então, muita gente não sabe nem que isso poderia ser absurdo. Para ela não é. E a última coisa, as perguntas, indagação.
Eu acho que indagar, perguntar, entende? Não é absurdo. Isso aí é a própria vida. O absurdo seria encontrar respostas. Porque se você encontra a resposta, entende? Você tem que partir para outra pergunta. Porque a vida sem pergunta, sem indagação, sem busca, sem ir buscar, sem pesquisa, ela de repente, no meu entender, aí sim, ela se torna absurda. Eu quero falar. Não precisa. Você respondeu muito bem, eu li aqui ontem, mas como médico, eu gostaria de lembrar a figura do médico alemão na peste. E o que aconteceu? Camus representou um médico alemão. E esse médico disse o seguinte: não precisa missas, não precisa procissões. Toda epidemia, pandemia, peste, tem um ano lento, depois um acme e depois fica bom, com missa ou sem missa. E nós continuamos, Paulo está aqui, nós continuamos acreditando nisso. E como tivemos a pandemia, esta visão dele tem como médico de chamar a atenção. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria só agradecer a todos os presentes mais uma vez e com empenho, quero dizer, agradecimento realmente de coração pela festa do intelecto, que é um encontro desse tipo, agradecer a Lucilo, os presentes, e a gente se encontra no próximo evento. Muito obrigado, a Academia agradece.